Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto. Aleluia, 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 aleluia. Convidamos agora o nosso irmão Pirola para a exposição da noite e desde já agradecemos a ele pela sua sempre preciosa colaboração. Obrigado, Pirola. Aqui a altura. Não, ainda não. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na noite de hoje, eu fui procurar no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, uma passagem que Jesus fala sobre todos nós. Nesta passagem, nesta cura do cego de Betsaida, cada um de nós acaba se encaixando numa parte dessa história. Então, Marcos relata que Jesus, chegando à cidade de Betsaida, trouxeram um cego até ele, rogando-lhe que o tocasse. Então o Cristo, tomando aquele cego pelas mãos, o retirou da aldeia, e fora dessa aldeia, então, ele cuspiu nos olhos
e, impondo as mãos, perguntou a ele o que ele via. E então o cego respondeu: eu vejo homens, pois os vejo como árvores. Novamente Jesus, então, impondo as mãos sobre aquele cego, pediu a ele que olhasse para cima e perguntou novamente o que ele via. Então ali o cego diz: agora eu os vejo claramente. Terminando esse diálogo, essa passagem, Jesus disse então ao cego: volte para a sua casa, mas não entres na aldeia. Jesus, ele falava de acordo com o costume da época. Por exemplo, Betsaida, uma cidade, poderíamos dizer, um vilarejo, 50 a 60 casas, mais ou menos. As pessoas trabalhavam um para os outros, para que pudessem subsistir, principalmente quando existia uma seca muito grande, o que era normal também naquelas terras ao tempo de Jesus. Cuspir nos olhos. Convém lembrar também que, de uma certa forma, era comum ungir as pessoas com óleo. O óleo era o simbolismo da ligação da criatura com o plano espiritual. Na falta de óleo, muitas vezes eles usavam a saliva para ungir as pessoas. Feito essas considerações, nós vamos voltar então ao que Marcos fala sobre Jesus chegou à cidade de Betsaida, a vilarejo de Betsaida. E trouxeram-lhe um cego, rogando que Jesus o tocasse. Muito bem. Vamos começar as comparações, como eu gosto de fazer, para que a gente possa bem nos posicionar dentro dessas situações. Um cego, realmente, muitas vezes, não consegue caminhar sozinho. Sempre necessita do auxílio de alguém, não é? Nós poderíamos dizer 2 tipos de cegueira. A cegueira material, cegueira física, e uma cegueira espiritual. Vamos primeiramente trabalhar com a parte material, a cegueira física. Ele precisava de alguém que o conduzisse. E tratando-se da figura de Jesus, nós procuramos entender um pouquinho mais, além de simplesmente levar ao cego ao médico. Ele era o médico, mas um médico de almas. Muito mais de almas do que fisicamente falando. Porque, materialmente, fisicamente falando, e nenhuma das curas, que são mais ou menos aproximadamente umas 30 no Evangelho, né, no Novo Testamento, nenhuma delas Jesus afirmou: eu te curei. Então, Jesus ele não curou ninguém. Ele sempre atribuía a cura ao merecimento daquela pessoa que se chegava até ele. Por isso que eu falo, muito mais o médico de almas do que o médico físico. Não é? Então, levaram aquele cego até Jesus. E sendo Jesus, nós já começamos, de uma certa forma, a interpretar um pouquinho mais, não é? Sobre quando, de uma certa forma, nos apresentaram Jesus. Nos levaram para conhecer, entre aspas, Jesus. Então, nós aí estamos falando já da nossa cegueira, também moral e espiritual. Então, de uma certa forma, alguém nos conduziu aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Alguém nos apresentou Jesus, nos levou até Ele. Nós também levamos ou apresentamos alguém para Jesus? Por isso que eu falei, uma comparação. Porque, ora, nós somos levados e, ora, nós também levamos alguém e apresentamos Jesus para essa pessoa. Ou apresentamos o Evangelho de Jesus
para essa pessoa. Então, um determinado tempo da nossa caminhada, nós éramos cegos, espiritualmente falando. Então, alguém, de uma certa forma, nos levou. E nós também levamos alguém. Chegamos a apresentar Jesus para algumas pessoas durante a nossa caminhada. Quando chegaram até próximo de Jesus, rogaram então para que o mestre tocasse aquele cego, pois eles acreditavam que o mestre tocando poderia auxiliá-lo na sua cegueira material. Mas nós não podemos ver simplesmente Jesus tocando alguém, fisicamente falando. Nós precisamos ver Jesus tocando em sentimento, em amor, tocando o nosso coração, não tocando fisicamente, nos envolvendo com o seu amor, com o seu carinho, com a sua atenção. Nós não conseguimos imaginar, estamos próximos do Mestre e Ele nos tocando, fisicamente falando, como Ele fez com aquele cego. Ele muito mais do que tocou o cego. O que Ele fez? Ele tomou o cego pelas mãos e o retirou da aldeia, caminhou com ele, fez uma caminhada com ele. Não precisou só pedir para tocar, não. Ele fez muito mais do que tocar. E nós passamos então também a refletir. Quanto tempo o Cristo e os seus colaboradores têm caminhado conosco no nosso dia a dia? Não só nos tocando emocionalmente, tocando o nosso coração, mas caminhando conosco. Se nós formos buscar nos primórdios da nossa criação alguns bilênios, como quando fomos criados simples e ignorantes, até hoje nós somos conduzidos por benfeitores amigos. Senão nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Imagine Deus criando a cada um de nós, simples e ignorante. Vamos fazer uma comparação rústica. Um recém-nascido. Poderíamos ser comparados a um recém-nascido. Se nós deixarmos um recém-nascido à sua própria sorte, o que acontece com ele? Regressa ao plano espiritual. Da mesma forma, nós em espíritos. Há milênios estamos sendo conduzidos pelos benfeitores amigos, que nos conduziram pelos 3 reinos da natureza para chegarmos no degrau de evolução no qual nós nos encontramos. Cada célula do nosso corpo físico, mais de 3 trilhões de células. Cada uma delas foi composta por cada um de nós, juntamente com os benfeitores amigos, desenvolvendo o corpo físico que nós temos hoje. Então, há milênios, eles vêm caminhando ao nosso lado. O mesmo exemplo que o Cristo fez. Mas nós precisamos atentar para uma coisa. Muito comum, na época, as pessoas, quando eram apresentadas ao mestre, o mestre as curava no local onde eles estavam. Lembram daquela passagem, quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro, e que desceram um paralítico pelo telhado? Ele não tirou o paralítico da casa para curá-lo. Curou ali no próprio lugar. Por que será então que nesta passagem, ou o que será que Jesus quis nos dizer que retirou aquele cego da aldeia? Começamos a imaginar então como seria o costume daquela aldeia. Vamos imaginar como é o nosso costume dentro do nosso próprio lar. O nosso pensamento,
o nosso sentimento, as nossas ações com aquelas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Pode existir algum tipo de viciação nas nossas ações? Podemos ter dentro do nosso próprio lar o hábito da maledicência? O hábito, como poderíamos dizer assim, ou algum tipo de vício? O cigarro, a bebida, ou qualquer coisa parecida? Isso também era comum naquela época. E como as pessoas viviam como uma família, o que ele fez? Ele retirou aquele cego daquele convívio. Como já disse, ele não tinha outro material para auxiliar aquele cego que não fosse a sua própria saliva. A água, quando a gente chega a um centro espírita, às vezes a gente traz uma garrafinha de água, mesmo na saída, depois de receber o passe, a gente toma um pouco de água que foi energizada pelos benfeitores amigos. E muitas vezes nós percebemos a diferença que aquela água nos auxiliou de alguma forma. Imagine a energia que emanava de Jesus. Se a nossa energia, que não é perfeita, não é boa, consegue auxiliar o próximo, imagine a de Jesus. Se a nossa água, a gente consegue uma boa energização, imagine a água da saliva do Cristo, a energia que não continha essa saliva. Então ele se utilizou da sua saliva e limpou os olhos para que ele pudesse enxergar. Primeiramente ali então, ele faz uma cura totalmente material. Realmente ele era cego. Não é que ele estava com o olho sujo e não conseguia enxergar. Ele tinha um problema de visão. Mas não só uma visão física, mas também uma visão espiritual. Então, na primeira vez que ele pede para que o cego relate o que ele está enxergando, o cego relata: eu vejo homens, mas os vejo como árvores. Como que nós vemos uma árvore? Em determinado lugar, fixa, com as suas raízes, mais ou menos por aí. A gente vê árvore andando? Não. Mas sim, árvores fixas nos seus lugares. E ele justamente via as pessoas dessa forma. As pessoas enraizadas nos seus vícios, nos seus defeitos, nas suas paixões, no costume daquela época. E ele não conseguia ver nitidamente. Nós conseguimos ver nitidamente no nosso nível o que nós vemos na sociedade atual, ou como nós vemos a nossa sociedade. Uma sociedade conturbada, cheia de vícios, defeitos, com problemas, como cada um de nós temos. Sofrendo ainda a influência dos amigos do plano espiritual, justamente por causa do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas ações. Então ele via, da mesma forma como nós vemos hoje. Homens, infelizmente, doentios, não somente fisicamente falando, mas moralmente falando. Nós estamos cansados de visualizar isso no nosso dia a dia. Pode ter uma saúde perfeita, mas a sua mente está doentia. Não consegue exteriorizar o amor que traz dentro do coração. Então ali o mestre mostra para ele que ele precisava procurar enxergar de uma outra forma. Não somente da forma das coisas materiais, mas como é visto no plano espiritual.
Se eu não me engano, na pergunta 232 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta sobre a possibilidade de espíritos ascenderem a planetas superiores. E os benfeitores amigos respondem que sim, mas dentro de um determinado limite. Ele pode ir até um determinado lugar, sendo levado por benfeitores amigos, onde lhe é mostrado que existem coisas diferentes da onde ele se encontra, como um estímulo para que ele possa, no seu trabalho interior, passar a ter o merecimento de chegar a esse determinado lugar. Então foi o que o Cristo fez com aquele cego. Tirou da aldeia, levou para fora, falou assim, olha para cima. Não olhe aqui. Mude o seu modo de olhar. E quando ele olhou para cima, ele começou a ver coisas melhores, coisas mais nítidas, coisas boas. E se nós começarmos também a nos esforçar por entender sobre o plano espiritual, quando o Mestre nos disse, há muitas moradas na casa do Pai, nós começamos a imaginar que deve existir planetas melhores do que no qual nós estamos habitando. Não é? O próprio Mestre nos disse, não se turbe o vosso coração, pois eu me vou para vos preparar lugar. E quando o lugar estiver preparado, eu vos recolherei. Assim, aonde eu estiver, aí estejais também. Então, o lugar está preparado. Está sendo preparado. É o nosso próprio planeta Terra, que está ascendendo a uma categoria superior à de provas e expiações. Está indo para regeneração. Haverá dor física, dor moral? Sim. Em menores quantidades do que nós estamos sentindo hoje. Por quê? Somente passarão a habitar esse novo planeta, ou a transformação do nosso planeta, aqueles espíritos que se habilitarem a continuarem aqui. Isso ele nos diz na parábola da separação do joio e do trigo. No momento certo, eu pedirei aos ceifadores e eles recolherão primeiro o joio, colocarão para queimar, e o trigo para o meu celeiro. Então, aqueles que passarem a ter o merecimento, de uma certa forma, continuarão a habitar um planeta melhor. E é por isso que nós estamos, muitas vezes, buscando o entendimento, o conhecimento, para ver a melhor forma de conseguirmos o merecimento para habitarmos planetas superiores. Muitos espíritos que estiveram entre nós, após o seu desencarne, já passaram a ter merecimento a ascender planetas superiores. Vocês conhecem alguém? Já viram falar de alguém? Vou contar de um só, então. Bezerra de Menezes. Após o seu desencarne, no sono no plano espiritual, ele recebe a presença de Celina, uma das colaboradoras de Maria de Nazaré, que o acorda, e quando ele acorda, ele pergunta quem é, e ela fala, eu sou Celina, colaboradora de Maria. E eu vim em nome de Maria lhe convidar para ascender a planos superiores. E ele imediatamente reflete na situação imediata antes do seu desencarne, em que, acamado, muitas pessoas chegavam até ele ainda, ele pediu para que o colocasse sentado na cama, e ele rogou a Maria que continuasse cuidando daqueles pobres coitados que chegavam até ele. E ali ele desencarnou. E lembrando disso, então ele pediu a Celina,
Celina, posso fazer um pedido para Maria? Celina falou assim, bom, faça o pedido, eu levo até ela. E assim ele fez. Ele pediu permissão para que, enquanto tivesse dor física e dor moral no planeta Terra, que ele pudesse permanecer aqui. Olha a categoria desse espírito. Tem muitos de nós aqui que está doidinho para desencarnar, para ir embora daqui, para não pisar mais no planeta Terra, não é verdade? E ele, com o merecimento, quis permanecer aqui e permanece até hoje entre nós. De alguma forma, nos auxiliando, nos intuindo, ele com a sua equipe de médicos e enfermeiros. O espírito dessa escola é que tem o merecimento para ascender planos superiores. Então, nós precisamos passar a trabalhar de uma forma que a gente passe a ter o merecimento de conseguir enxergar coisas melhores. E, consequentemente, praticar essas coisas boas para ter esse merecimento. Foi aí, então, que o Mestre Jesus disse àquele cego, retorne para a sua casa, mas não entres na aldeia. Ele quis dizer, você volta para o ambiente do seu lar, mas não volte para o convívio, para as situações que envolvem a aldeia. Se nós voltarmos a praticar as mesmas coisas, como o próprio Mestre disse, a tua fé te curou. Vá, mas não peques mais. Então, ele fala, o teu merecimento te curou, a tua fidelidade te curou, mas não pode pecar mais, não pode voltar a fazer as mesmas coisas, que as doenças, consequentemente, retornarão. Então, o cego deveria voltar para a sua casa, convívio dos seus, mas que ele deixasse de praticar as mesmas coisas que a aldeia pratica. Precisamos viver no planeta Terra? Precisamos. Precisamos fazer as mesmas coisas que o nosso planeta Terra está fazendo? Precisamos ser coniventes com aquilo que as pessoas fazem no dia a dia? Muitas vezes a gente chega a uma casa espírita, faz um tratamento, se equilibra, se fortalece tudo, mas, pela inconstância nossa, acabamos por incorrer em vários erros novamente. O que acontece? Nos volta o desequilíbrio. Precisamos correr novamente para a casa espírita. Por quê? Nós voltamos a entrar na aldeia. O Mestre não nos disse que existem muitas moradas na casa do Pai? Será que nunca nenhum amigo espiritual não nos levou um espírito, em espírito, para mostrar planetas superiores, moralmente, intelectualmente, melhores que o nosso? Vocês sabem que dentro da Via Láctea existem mais de 100 trilhões de Sol, igual esse nosso, do nosso sistema solar? Mais de 100 trilhões de Sol, só dentro da nossa Via Láctea. Devemos ter mais de 100 trilhões de lugares, planetas, iguais ao nosso planeta Terra. Superiores e inferiores, intelectual e moralmente falando. Então, se nós começarmos a olhar do nosso planeta Terra somente a nossa Via Láctea, será que o nosso planeta não é um vilarejo?
perante os outros planetas que consistem a nossa Via Láctea. Então nós estamos morando numa aldeia. Uma aldeiazinha pequenininha. Só falando dentro da nossa Via Láctea. Então nós precisamos habitar ainda o planeta Terra? Sim. Para conseguirmos aprender o que as vicissitudes da carne podem nos oferecer. Isso aí está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sutilmente para o plano espiritual: será que a gente não poderia continuar a nossa evolução somente no plano espiritual? E eles respondem: não. Para adquirir a perfeição, nós precisamos passar pela vicissitude da carne. E, continuando a resposta, colaborar para a evolução do planeta onde nós estamos processando a nossa evolução. Nós somos responsáveis pela evolução intelectual e moral do nosso planeta Terra. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não acredita em reencarnação? Levanta a mão. Bom, todo mundo praticamente acredita na reencarnação. Vou fazer uma outra pergunta. Tem alguém aqui que acha que essa é a última reencarnação? Que vai precisar de mais alguma aqui? Tem? Bom, então, de uma certa forma, eu me incluo também, não é? Eu, como eu sempre costumo brincar, pelo menos uma senha ainda eu preciso aqui para aprender um pouquinho. E praticar aquilo que eu aprendo também, porque nem sempre eu consigo praticar aquilo que eu aprendo. Eu sou sincero falar. Eu sou humano como vocês. Partindo do pressuposto, então, que nós somos reencarnacionistas, que precisamos de outra reencarnação, fatidicamente será no nosso planeta Terra, nós já paramos para pensar o que nós vamos encontrar na nossa próxima reencarnação? Nós já paramos para pensar? Como será que vai estar o nosso planeta na próxima reencarnação nossa? Porque nós não somos eternos. Nós vamos desencarnar, com certeza, e vamos precisar de uma nova. Como que nós estamos deixando o planeta Terra, sabedores que somos, que futuramente nós vamos ter que voltar aqui? Começa a complicar um pouco, não é verdade? Eu tenho uma casa, eu vou fazer uma viagem, mas eu vou ter que voltar para aquela casa depois. Em vez de eu conservar aquela casa, eu começo a destruir aquela casa. A hora que eu voltar de viagem, como vai estar a casa? Totalmente destruída. E é isso que nós queremos encontrar para a nossa próxima reencarnação? Lembrando mais uma vez, pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são responsáveis por colaborar com a evolução, tanto intelectual quanto moral do planeta, aonde eles estão processando a sua evolução. Então, nós vamos voltar para casa. Mas nós não podemos fazer parte da aldeia. Nós temos que procurar nos esforçarmos por ser melhores, para que as nossas ações, o nosso pensamento, o nosso sentimento, possam, de uma certa forma, contagiar não somente aquele encarnado que está ao nosso lado, mas também aquele desencarnado que nos acompanha. Fruto do nosso pensamento, das nossas paixões, que se aproximam de nós por causa disso. Então, nós temos essa responsabilidade, buscando trabalhar interiormente para uma
transformação interior e conseguirmos colaborar para a melhora do nosso planeta Terra. Todos nós estamos esperando que o presidente venha e modifique tudo. Mais fácil, ele tem que fazer, não é? E foi justamente ao contrário que Jesus nos ensinou. Ele veio e fez a parte dele. Aí chegou o jovem mancebo, falou: mestre, o que eu preciso para merecer o reino dos céus? Foi dura a pancada, hein? O jovem se perdeu, né? Vai, vende tudo e vem e me segue. Quem aqui quer vender tudo e seguir o mestre? Porque tudo é nosso, né? Minha casa, meu carro, meu irmão, meu pai, minha mãe, meus filhos, tudo é nosso. E o que nós levamos? Nada. Fica tudo aqui. A única coisa que nós vamos levar seriam as boas ações que nós fizermos em benefício do nosso próximo. Então é assim, desenvolvendo, como dizia o nosso companheiro Ângelo Lorenzetti, temos duas asas. A asa da intelectualidade, da razão, e a asa da moral. Não adianta somente nós evoluirmos intelectualmente falando. Precisamos evoluir moralmente falando, juntos. Porque acho que a maioria já ouviu falar, não é? Para uma galinha não voar, só corta uma asinha dela. Corta as peninhas de uma asinha, não voa mais, não é assim? Por quê? Com uma asa não vai a lugar nenhum. Ela precisa das duas asas. E nós, para alçarmos voos mais altos, necessitamos sim das duas asas, bem desenvolvidas. Da intelectualidade e da moral. Para que nós possamos merecer um planeta superior ao nosso. Que durante essa semana nós possamos refletir, né, na cura do cego de Betsaida. Quantas vezes nós fomos apresentados a Jesus? Quantas vezes Ele nos tomou na mão? Quantas vezes Ele nos curou da nossa cegueira física? Quantas vezes nos curou da nossa cegueira moral? E nós ainda estamos pedindo para que Ele nos dê a mão, para que Ele nos conduza. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue sempre presente nos nossos corações.